Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, através das opiniões e dos juízes avalizados do Vítor Oliveira, da Mariana Silva e do Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que, na ótica deles, merecem a atenção de quem nos chega. Lá mais para o final do programa, já mesmo caminhar para o final do programa, não sei se o Vítor Oliveira nos vai dar uma lição de história, mas ele vai trazer a Condessa Momadona Dias aqui ao programa e vai falar na importância de termos o testamento de Momadona Dias em Guimarães. Mas, antes disso, será tempo de Mariana olhar para aquilo que ela classifica como os anúncios na educação e apoio à família, mas ela vai explicar melhor o que isso quer dizer. Porque, por agora, para começarmos o programa, vamos fazer uma espécie de uma ponte entre a atualidade política nacional e a atualidade política local, que semelhanças, que ligações há entre elas, porque o Carlos Caneja Amorim, a propósito das eleições antecipadas, que vão acontecer agora em maio, vai refletir um pouco sobre a representação parlamentar de Guimarães e as autárquicas, naquilo que ele questiona se será um triângulo quadrado ou um círculo paralelo. Bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães. Poderá seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Meu caro Carlos Caneja Amorim, não sei se já encontrou a solução para o seu problema de geometria, suponho, ou desenho, nem sei bem o que é, ou se vem convocar os seus colegas de debate para o ajudarem a olhar para um triângulo quadrado ou um círculo paralelo. Antes de mais nada, boa noite a todos. Relativamente a essa questiúncula geométrica, eu tenho-vos a dizer que quem dormiu comigo esta noite foi um livrinho do Euclides, chamado Elementos, e que eu próprio não percebi o que escrevi e que sugeri para o debate. E, portanto, vou ver se sai no momento o que é que eu quis dizer com isso. Basicamente, o que eu quero dizer com isso tem a ver com, pelo menos, duas questões que eu julgo de extrema relevância, que relativamente deputados e depois candidatura autárquica. Deputados porque tenho que dar os parabéns ao Ricardo Costa, porque necessariamente, se vocês bem se lembram, se bem me lembro, dizia Vitorino Nemésio, quando foi o debate que tivemos aqui, eu acusei o Ricardo Costa de estar a ter a função do eucalipto, em que, no fundo, o Ricardo Costa era candidato a tudo. Era deputado, era à Câmara, era presidente da Comissão Política, quer dizer, agora até acho que já é presidente da Câmara de facto, quer dizer, às vezes junta-se tudo, mas o Ricardo Costa deu aqui um sinal claro no sentido daquilo que eu critiquei, que é, veio dizer que já não é candidato a deputado, uma vez que agora aposta tudo em ser presidente da Câmara de Guimarães. E, portanto, quando o Ricardo Costa põe tudo e vai sem receio e sujeita-se ao que o povo decidir, ele aí, que não vai levar a mal, é um pouco Caneja Amorim, porque quando é para ir, não é se correr mal aqui tenho a cadeira acolá. É assim que tem que ser. E se eu lá atrás o critiquei de ser eucalipto, agora tenho que por vezes lhe dizer que aqui parece um laranjal, o meu laranjal, em termos de ser o ideário que eu entendo que é social-democrata, no sentido de sermos responsáveis, porque, como dizia o Dr. Francisco Sá Carneiro, os partidos estão no fim da linha. O que está primeiro é sempre o superior interesse de cada comunidade, seja Portugal, seja os concelhos, seja no âmbito regional. Portanto, esta é a primeira questão que julgo que deixa o Ricardo Araújo numa situação bastante delicada, porque agora nós precisamos saber o que é que o Ricardo Araújo vai fazer. Isto é, vai ter uma situação, vai defender no início desta abordagem, deste novo ato eleitoral, que também se vai focar e, portanto, já não acha que é defensável ir para deputado porque tem que se focar num processo autárquico, ou vai optar por manter as duas coisas e, portanto, vai estar a dizer aos vimaranenses que está a colocar a hipótese que o ato pode não correr bem e, portanto, não correndo bem, fica na mesma como deputado. E, por outro lado, está a dizer aos eleitores de Guimarães para as legislativas que só vai para lá enquanto não se decide se é Presidente da Câmara ou não. Portanto, eu mantenho a crítica lá atrás. Se o Ricardo Araújo disser que vai fazer o mesmo que o Ricardo Costa, eu também vou aqui aplaudir da mesma forma e só estou à espera que ele reaja. Quanto à candidatura... Para concluir, vamos sim, muito brevemente para concluir. Relativamente à candidatura autárquica, eu aí estou necessariamente à espera, relativamente ao PSD, se isto implica necessariamente uma alteração do status
status quo. Isto é, eu entendo que de facto neste momento o Partido Socialista está consolidado e não há a possibilidade de reverter, a não ser que as legislativas corram mal ao Pedro Nuno e no limite pode surgir aí alguma questão, mas julgo que com a dinâmica, inclusive, que o Ricardo Costa agora colocou no terreno, dificilmente poderá ser revertido. No PSD, eu temo que, necessariamente, e eu alertei, vocês são meus testemunhas, que 1 ano é muito tempo na política e, portanto, por que não? Mariana Silva, como é que olhas para este dilema do Carlos Caneja Amorim? Também tens uma solução geométrica para ele? Boa tarde a todos. Eu não tenho solução geométrica para o Caneja, mas há aqui, com certeza, variantes que ele, como ainda não se lembra porque é que propôs este tema, ainda não teve em consideração. Mas eu vou lembrá-lo que há aqui variantes que ele não teve em consideração, que é a de que hoje, no presente, não é? Apesar do Governo ter caído e de já se terem analisado várias das propostas que estavam pendentes na Assembleia da República a despachar trabalho, porque isto vai ser realmente umas eleições flash, não é? Tanto vamos acordar para as eleições e de repente já estamos com um novo Governo, mas nada impediu que estes dois deputados fossem, o deputado do PSD fosse vereador na Câmara Municipal de Guimarães, como muitos outros por este país fora, não é? E por isso não sei se este ataque do Caneja também serviria à minha pessoa quando eu estava como deputada na Assembleia da República e depois me candidatei à Câmara Municipal de Guimarães, garantindo aos guimaranenses que se fosse eleita para a Câmara, obviamente escolheria a Câmara, se fosse presidente de Câmara, se conseguisse conquistar o lugar de vereadora da CDU, obviamente faria o meu trabalho enquanto vereadora da CDU em Guimarães e enquanto deputada na Assembleia da República. Porque nada impede que estes dois exercícios se façam. É óbvio que o poder da cadeira depende muito da visão que se tem da cadeira, não é? Sabemos, e não sei se é por aí que o Caneja quer ir, mas já foi dito aqui neste programa que aqueles dois candidatos à Câmara Municipal de Guimarães se candidataram às legislativas em 2024 para poderem ter visibilidade. Isto foi dito, era público, ninguém quis esconder e por isso eu estou a dizer o que aconteceu. Por isso é que eu te disse que há variantes, não é? Há uns que fazem esta ligação para ter visibilidade, há outros que fazem pela causa e pela conquista daquilo que era um lugar de legitimidade, como foi o meu caso. Mas tu já estavas deputada. Sim, mas há outras oportunidades que podem surgir e que não me impedem a mim própria também de poder estar em ligação ao país e à minha cidade. Porque enquanto eu fui eleita na Assembleia da República, eu tive sempre em consideração aquilo que eram as necessidades da cidade, não é? Pronto, e daquilo que eu podia fazer para bem de Guimarães e para bem do Distrito de Braga igualmente. E por isso há variantes que têm que ser analisadas e que por vezes as pessoas não entendem, não é? Mas que precisam de ser explicadas porque uma coisa não impede a outra. Nós podemos sempre fazer o nosso exercício cívico, porque é isso que se espera dos eleitos na política. Era só para ali, não tinha decidido ser candidato à Câmara na altura, certo? Porque não havia eleições na altura. Não, mas nem colocavas essa hipótese. Sim, mas na altura não havia eleições, não é? Eles já colocavam esta hipótese. Exato, mas isso foi transparente também na altura, não é? Foi transparente na altura que eles candidataram para ter visibilidade, não é? Pronto, e isso pode ser condenável. E isso pode ser condenável, não é? Agora, vamos avaliar se neste ano em que eles foram eleitos, o que é que eles fizeram por o distrito a que pertencem e o círculo pelo qual foram eleitos e aquilo que fizeram pelo concelho ao qual se estão a candidatar à Câmara Municipal de Guimarães. E se calhar aí foi muito pouco.
Vítor Oliveira, eu fui reparando, enquanto os seus colegas de debate iam trocando opiniões, o Vítor tomava notas e de quando em vez sorria. O que é que eu fazia? Eu acho que era Sorrir, uma Madonna, de não era facto, uma Madonna? é uma Madonna que está lá do alto. É as variantes. A ver as variantes e os diferentes caminhos que nos levam até aqui. Porque, de facto, a vida política é muito interessante, é muito curiosa, quando nós queremos analisá-la com frieza e à distância. Quando estamos fora dos circuitos políticos, então é aí muito melhor, porque, de facto, permite-nos ver com mais serenidade, com mais tranquilidade. E apelava, António, aqui a nós e quem nos acompanha, a um exercício de memória e também fazer, porque não, pedagogia política. Ora, há um ano, quando foram as eleições, justamente há um ano, foi em março, que decorreram no dia 10 de março, o ato eleitoral para as legislativas, os nossos dois candidatos ao Parlamento eram candidatos, e nós aqui dissemos, há um ano, para ganhar visibilidade. Ora, notoriedade, conhecimentos, fazer troca de experiências. Sabes, e eventualmente eu fui contra isso. e sabes? eventualmente, sim. E eventualmente magistraturas de influências junto de Lisboa para depois Ganhar rede, fazer contactos. E muito bem, e isso não está mal. A verdade é que o governo caiu. E agora, independentemente do resultado eleitoral de há um ano, se fôssemos analisar à distância daquilo que estamos agora aqui a abordar, o mandato seria para 4 anos. O governo caindo e tendo os dois Ricardos sendo candidatos à Câmara Municipal de Guimarães, com as eleições neste ano, em 2025, portanto, iriam ganhar durante um ano visibilidade no Parlamento, a verdade é que o Ricardo Araújo está numa situação muito complicada. Porque, tal como disse o Carlos Caneja Amorim, vamos ver quem é que está de corpo e alma com Guimarães. Se eventualmente será candidato a deputado, mantendo-se esta candidatura e mantendo a candidatura à Câmara de Guimarães, porque onde é que se vai focar? Se vai focar na candidatura para setembro ou outubro, ou se vai focar para as eleições flash, como disse a Mariana, e muito bem. Porque nas presidenciais, sim, nas presidenciais temos a questão também do André Ventura, não é? Sem querer desfocar. Coloca-se ser candidato às presidenciais em janeiro de 2026 ou então ser candidato a primeiro-ministro agora neste próximo ano. É uma situação um bocadinho chata e delicada, de facto, mas vai permitir ver quem de facto é que está a pensar exclusivamente em Guimarães e não a pensar em si ou em estratégias partidárias, porque caso perca, e só para recordar, imaginemos que Ricardo Araújo perde as eleições. E ele, sendo candidato agora a deputado, continua como deputado. E se ganhar as eleições, deixa de ser deputado e passa a ser Presidente de Câmara. Portanto, esta é uma questão muito interessante para ver nos próximos dias. Concordaste com a solução do Ricardo? Sim, Carlos, mesmo para concluir este tema, a última intervenção. Não, era só basicamente se concordas com a decisão que o Ricardo Costa tomou. De ser só candidato, ser só candidato. O Ricardo Costa fez aquilo que tinha que ser feito e fez muito bem. Portanto, que é afirmar-se. Eu também acho que o Ricardo Araújo deve fazer o mesmo. Não, claro que sim. O Porque, Ricardo repara, Araújo... nós estamos a falar, António, só mesmo 30 segundinhos para acabar este tema, porque de facto o que está aqui em causa é o seguinte: o Ricardo Araújo, se de facto quer ser Presidente de Câmara, não há plano B. O plano A é, nos últimos 6 meses, foco total na candidatura autárquica. É o normal acontecer, julgo eu, não é aqui insinuação, não é aqui aproveitar para fazer ataques políticos. Toda a gente sabe que o meu relacionamento político com o Ricardo Araújo é zero, porque cada um tem a sua visão e a minha vai noutro sentido, em todos os sentidos, vai noutro sentido. E, portanto, o que eu digo é o seguinte: se de facto o propósito é vencer a Câmara Municipal de Guimarães em setembro, necessariamente ele tem que estar os últimos 6 meses totalmente focado. Se vai para deputado, necessariamente a minha interpretação é que tem que ter aí outros objetivos que não apenas e só a luta pela presidência da Câmara de Guimarães. Ora, cá está um assunto a que certamente iremos voltar nos próximos Guimarães em debate. Porque, por agora, a Mariana Silva acha, como disse há pouco, que devemos olhar para os anúncios na educação e o apoio à família. E eu recordo-me, enquanto estávamos a preparar o programa e a trocar mensagens, a determinada altura a Mariana Silva falava em, enfim, coisas a preço do ouro. E num tempo em que se fala de tantos milhões, são uns milhões para o metro de superfície, e agora fala-se de outros milhões, Mariana, afinal, como é que estamos?
Por acaso, essa do metro de superfície até seria interessante voltarmos a ele, porque, porque se pensarmos nas contas do metro de superfície, no metro de superfície não, no Metrobus do Porto, vemos que afinal não é assim tão caro o nosso, mas isso é outra história, sim. Exatamente. Exato, é exagerado. Mas eu trago aqui uma reflexão sobre um problema que os vimaranenses sentem muito e que teve também muita discussão o ano passado, no final do ano letivo, que foi as creches e a falta de espaços para as creches e para os berçários. E que depois, mais uma vez, entre muitos anúncios, foi anunciado que o espaço do Verbo Divino seria o indicado para termos ali um espaço de 120, com 120 vagas. Sendo que esta promessa faz com que as pessoas tenham esperança de que vão realmente ter uma resposta na cidade e que essa resposta é premente porque a própria vereadora assumiu que na cidade há um problema de vagas e que o PRR poderia vir aqui ajudar nesta criação destes espaços em que uma IPSS é que vai assumir essa responsabilidade, sendo que quem paga a renda será o município. Mas eu gostaria só de voltar um bocadinho atrás, que é quando se deu esta solução, quando o Sr. Presidente anuncia que o Verbo Divino vai ser um espaço para creche, ou que ia começar as negociações, e eu se não estou em erro, foi em 2023, mas depois eu vi uma notícia em que o Sr. Presidente diz que terá lançado esta ideia em 2024. Pronto, não vou insistir aqui com as datas, porque eu não consegui realmente perceber, mas mesmo que seja em 2024, já lá vai um ano e nós continuamos aqui num processo muito lento, porque o concurso para a adequação do espaço para creche ainda não está lançado, ainda não se sabe qual é a PSS e por isso, desta vez, nesta reunião de Câmara, sim, que vai abrir, entretanto, o concurso tanto para a IPSS como para a obra. E por isso há aqui o assumir da vereadora de que a creche abrirá em 2026. Então, isto passa daquele grande anúncio de que nós temos uma grande solução e tudo vai ser muito mais simples e vamos dar a resposta aos vimaranenses que eles pretendem, neste mandato, não é? E depois, quando confrontados com o facto de ainda nada ter sido feito, chuta-se este problema lá para a frente, em 2026, com certeza teremos a creche no Verbo Divino. Sendo que, da primeira vez, eu lembro que o Sr. Presidente disse que aquele espaço, e por isso é que eu lhe dou aqui também este ar de família, de apoio à família, que este espaço não seria só creche, seria também um apoio aos idosos que fossem expulsos das suas casas ou que não tivessem as casas em condições e que precisassem de um espaço para com certeza brevemente serem recolhidos e poderem ter um espaço digno para ficarem. E de repente das notícias sai esta parte dos idosos, não é? E entra uma parte da vertente da educação. E então, aquilo que viemos a saber é que aquele espaço, já se falava disso em janeiro de 2025, é que aquele espaço seria também um espaço para a saúde, para a formação em saúde, que seria com a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, que também teria ali a Universidade do Minho, e de repente sai o apoio a esta área mais frágil, que são os idosos e que de alguma maneira precisam também deste apoio. E tem aqui o outro lado, que é a Universidade de Minho é uma fundação, não é propriamente, tem uma parte pública só, não é toda pública, e o Politécnico também não é todo público, não é público, é privado, e por isso a Câmara vai pagar a renda deste espaço, em que 2 privados vão usufruir dele, sendo que, pelos vistos, quando o Sr. Presidente anuncia que este espaço poderia ser também de apoio aos idosos, é porque há essa necessidade.
Porque senão o Sr. Presidente não anunciava, não é? É porque Guimarães tem esta necessidade de apoio aos idosos, às crianças e aos idosos. E por isso não se percebe a mudança que há aqui, que se faz aqui de ocupação deste espaço e até de lhe dar uma outra vida, compreendo perfeitamente, mas não se percebe muito bem qual é esta relação de abandonar um projeto e pegar noutro e não se percebe porque é que a solução só vai surgir, a solução para os pais e para aqueles pais que até se calhar já optaram e já planearam ser pais durante esta fase, porque acreditavam que já iam ter mais vagas, porque o PRR, pelos vistos, vinha salvar aqui muitos dos problemas, não se vai concretizar. E por isso esperemos que não seja um anúncio do anúncio e que no fim não haja aqui um outro anúncio sobre a ocupação deste espaço do Verbo Divino, deixando os problemas sociais pendentes. Vítor Oliveira, e como é que olha também para esta questão da intervenção da Câmara no edifício do antigo Seminário do Verbo Divino e esta questão que a Mariana levantava agora de ter havido uma espécie de um redirecionar das opções? É assim, Adónio, toda a gente sabe, pelo menos quem acompanha a corrente política, que a minha família é família socialista. Mas eu não estou aqui mandatado para falar pelo Partido Socialista, estou aqui mandatado para falar pela minha cabeça e por isso... Nota-se na gravata, não nota? Não, sim, a gravata tem a ver ainda com o Dia da Mulher. Não, estou mandatado para pensar por mim e eu gosto de coerência. E estava aqui a tirar algumas notas relativamente à questão dos serviços de justiça. Ora, Guimarães decidiu partir para o campus de justiça para deixar de pagar rendas no Tribunal de Trabalho, no Tribunal de Varas Mistas em Creixemil, e a ideia era concentrar os serviços judiciais num só edifício. Construir um edifício de raiz e não pagar rendas. Ora, pelo que eu sei, pelo que eu li na imprensa, estamos a falar de valores ainda algo expressivos. 7.500 euros por mês. Sim. Durante 20 anos, 500 mil euros dinheiro. Em obras, é muito dinheiro. Milhão, sim. Meio milhão de euros é muito dinheiro e entregado depois à componente privada. Porque aí a Mariana tem razão. São dinheiro dos nossos impostos. Eu acho que isso não faz muito sentido. Mas quem é que é o componente privada? Já traz a oportunidade de falar. Sim, há pouco a Mariana citou, há pouco a Mariana referiu. Não, está na notícia, não estou a dar novidade nenhuma. Ora, se nós temos uma cooperativa que privilegia a componente social, e é a cooperativa fraterna, por que razão é que não lhe damos mais autonomia para ter dimensão, para ter escala, para gerir a componente social com o maior número de elementos, eventualmente, tal como tem, por exemplo, uma Tempo Livre, uma oficina? Ter mais dimensão, a cooperativa fraterna, para poder gerir... Esta questão que o Vítor, desculpa interromper, mas essa questão que o Vítor levanta já é diferente. Aquilo que, a questão que tu levantas é de ser entregue a um IPSS. Pois, mas eu ia agora aí, era falar do concurso, porque o concurso público está aberto às creches e vai gerar discórdia, naturalmente, porque IPSS, naturalmente vai criar uma competição que era desnecessária, uma guerrilha entre as creches. Quem é que vai gerir este espaço? E por que razão no Seminário Verbo Divino? Porque não fazemos um edifício de raiz, criando um espaço, tendo em conta os valores que estamos a atentar, por que razão, ao fim de 20 anos, vamos ter que pagar mais dinheiro ainda. Mas o imóvel é da Verbo Divino. É propriedade ou é arrendado? É arrendado. Não, mas é propriedade da Verbo Divino. Sim. É isso que estou a dizer. É o edifício em baixo que vai ser alugado, pelo que percebi. Portanto, o Presidente da Câmara disse que a Câmara queria comprar, só que a Igreja não vendeu. A Igreja não vendia. Mas não existe só aquele edifício. Existem outros, por exemplo, lembro-me agora do Centro de Saúde, que está por trás do Tribunal, que está parado, e que se poder-se dar uma outra, não para a componente de creche, ou eventualmente sim, não sei, mas ter outro... Mas é um imóvel que está fechado, sem função, e que eventualmente poder-se dar uma outra utilidade. São apenas exemplos que estamos aqui a falar à volta desta mesa. Mas na componente social, para não perder a bússola do que estava a dizer, acho que fazia mais sentido autonomizar a fraterna, dar-lhe outras competências. Parece estar ali um bocadinho esquecida na zona de Couros, e eu acho que isso não fazia muito sentido. Como é que explica então essa secundarização da fraterna? Tem alguma explicação?
E eu trabalhei 11 anos e 4 meses em Couros, quando estava no Cibercentro de Guimarães. Quantos E dias? tínhamos, Quantos dias? enquanto nós partilhávamos o mesmo espaço, porque é o Complexo Multifuncional de Couros, junto à Conservatória, para as pessoas terem uma noção mais aproximada, a Fraterna é muito elogiada pelos pais que têm lá os filhos. Só que tem filas de espera enormes. Portanto, aqui está uma boa oportunidade para a Câmara dar um passo, para o município dar o exemplo de como fazer diferente na área social, como fez no desporto. Aliás, Como fez na em habitação. 2014 nós concorremos a capital do voluntariado. Maia foi agora este ano. Está a decorrer, ganhou o título. E esquecemos esse estatuto de que queríamos ser um dia capital europeia do voluntariado. Olha, poderia ser uma oportunidade de a ação social agora ganhar força, ganhar expressão com a Fraterna como a bandeira. Carlos Cândido Amorim, mas esta aposta da Câmara não poderá também trazer vantagens, porque são novos estudantes que vêm para Guimarães, é mais gente que vai aqui ficar. António. Ficar, isso era o ideal, não é? Sim. Que vai estar, pelo menos. António, eu honestamente, algo como que quando o Vítor toca nas creches e a Mariana também, é porque eu necessariamente entendo que o tema está a ser claramente negligenciado no tempo de resposta, Exatamente. no tempo da hesitação, no tempo de programar, no tempo de planear, no tempo de... O Dr. Domingos Bragança, neste momento, está sozinho na Câmara Municipal, como eu vos tenho dito. Portanto, neste momento já não há foco. E isso está-me a deixar triste, porque em todos os projetos, necessariamente, o que parece é que são projetos do Dr. Domingos Bragança e não de toda a variação. O que me assusta, porque necessariamente, lá está, neste momento, a responsável pela área social, que é uma pessoa porque eu tenho claramente estima, respeito, e que é super competente e é sempre focada, mas neste momento já está em campanha para ser Presidente da Junta da Cidade, quer dizer, e portanto a questão é, e a resolução dos processos que estão pendentes, porque o mandato vai até ao fim e isso é que me está a assustar. E portanto, de facto, nós vamos ter aqui 6 meses sem ter poder executivo na Câmara Municipal. E eu defendo claramente a versão, lá está, que Pedro Passos Coelho defendeu, que é uma intervenção do terceiro setor, que neste caso é as GPSS e as Misericórdias devem intervir claramente. Estou a falar da questão das creches. Quanto à questão, eu honestamente, inclusive falando do Verbo Divino, que é um local a que eu vou uma vez por ano, pelo menos comer, quando é aquele evento solidário, o jantar africano, que é o evento solidário, mas o que me está a preocupar é que eu não sei como é que a Mariana conseguiu descobrir qual é o projeto agora para lá, porque vai mudando todos os meses praticamente, agora vai ser uma... Portanto, porque, no fundo, porque é que está sempre a mudar? Ou é a densidade, ou é o parâmetro, ou é... Porque isto já devia estar feito. Isto, inclusivamente, vocês lembram-se dos alunos de Santo Trocado que iam para lá? Recordam-se? Eles, afinal, foram para onde? O Egas Muniz. O Egas Muniz. Como é que está um imóvel... É da igreja. O Egas Muniz não é do PIB do Brasil? Tinha a ideia que era. O Egas Não, Muniz. era da igreja. O Tenho a ideia. era da igreja, não sei. Sim, mas Não eu sei, tinha não a ideia sei que o quem PIB do é, Brasil não tinha faço comprado. Então comprou. Por acaso não é a faço informação que eu ideia. tenho, mas... Esse edifício no qual eu comecei lá quando vim para a igreja, eram os jogamentos mais pesados, eram lá, e eu gostava até daquele, ainda me lembro quando a gente estava e o Gama Lobo chegava e eu ia-se lá no corredor todo, chegou, que já faleceu, infelizmente, já partiu, mas aquele edifício para mim, recuperado e o Estado recuperando para não haver rendas, era o edifício que dava fazer ali um tribunal em condições, até porque eu sou contra esta solução que agora vai ser a construção, porque vai obrigar até os advogados da cidade a pegarem em carro ou então a haver transportes públicos de qualidade. Porque nós temos que os colocar lá para o fundo. Quer dizer, aqui, pelo menos no que está ali, a maior parte dos escritórios não cria ruído, não cria trânsito. Mas voltando à componente social, cara. Voltando à componente social e voltando à questão de que estamos a falar aqui do Verbo Divino, eu, no fundo, vou aderir na íntegra um pouco à posição que a Mariana adotou, porque a Mariana, de facto, também tem a questão da preocupação, sobretudo aqui, do rigor e da questão de envolver um privado, sem prejuízo de agora as IPSS vão também, possivelmente, aqui entrar em roda viva, porque de facto também há aqui a questão depois da própria concorrência entre elas, e sobretudo porque nós precisávamos mesmo de um disparar da resposta em escala, até porque necessariamente depois o valor que é praticado e que há o apoio da Segurança Social que existe sempre para quem pode, mas quem não pode. Os pais... Até aos 3 anos é gratuito. Sim, as creches, estou a dizer, depois para acompanhamento das crianças até poderem entrar na escola. Isso que me preocupa, porquê? Porque eu digo-vos, não tenho problema nenhum em assumir, não obstante ser
ser advogado, eu não posso queixar relativamente, mas com 3 filhos, a qualidade de vida vai decrescendo porque é não ter noção do quanto nós gastamos com um filho hoje em dia, porque tudo se paga, tudo é inacreditável. Agora, eu entendo que não há uma política integrada de resposta a estas questões. Eu até me recordo lá atrás, mais uma vez, o Pedro Passos Coelho, quando ele falou que um dos problemas graves do país era a questão da natalidade, em que gozaram, riram dele no Congresso. E, portanto, vejam a questão da natalidade, vejam a questão da pressão da imigração, não é? Porque nós agora temos muitos jovens que vêm e que trazem outras exigências, porque são miúdos que trazem outro background social e, portanto, nós temos que receber bem e temos que ter boa resposta social nas escolas portuguesas e não só para eles, como por este acréscimo também os portugueses não saem prejudicados. E, portanto, eu, infelizmente, o que se está a constatar, e fico triste que assim seja, é que o poder executivo na Câmara Municipal neste momento está claramente amputado e a priorização ficou muito aquém daquilo que era esperado. Mariana Silva, não sei se ainda queres um último comentário. Só mesmo para encerrar. A questão aqui das IPSS é clara. Para mim, devia haver uma rede de creches pública, ponto, não é? Porque a escola obrigatória é gratuita e é obrigatório o Estado oferecer essas condições e, por isso, as crianças na creche também deveriam ter este apoio. Não tendo, ficam, no caso do Verbo Divino e no caso deste anúncio das 120 vagas que poderiam vir aqui solucionar muitas questões, fica a questão para que é aquele espaço, se pode ou não entrar na rúbrica de PRR, mudando agora a valência e dando ali outras competências que vão ali acontecer. Há ou não problemas na resposta aos idosos, porque é que o Sr. Presidente em 2023 ou 2024 sugeriu que poderiam ser lá assistidos os idosos e agora desapareceu essa possibilidade. E o que é que vai ali crescer realmente? É óbvio que, pelos vistos, não dá para comprar o edifício, visto que a Câmara tentou e não conseguiu, mas se vai pagar uma renda deste nível, tem que se perceber o que é que realmente vai ali nascer, já fora de tempo, é verdade, porque já vai nascer com outra presidência e com outros a governar, e por isso, mas na questão do PRR, era preciso saber se este meio milhão vai ter apoio ou não, ou se vai ser todo o dinheiro do município para este investimento. Carlos Rangel Mourinho. Não, eu não sei se a Mariana ouviu ou tem presente que se a ordem de grandeza do número de idosos acompanhados em risco se aumentou, se não aumentou, ou se ainda não foram divulgados os do ano passado. Porque normalmente eles costumavam, a Paula Oliveira costumava comunicar. Não tenho presente. Não. Mas na altura eram bastante elevados, como a Mariana. Esses próprios números obrigavam... Mas são os que estão a viver em casas mais indignas, em habitações indignas. Exatamente. Eles têm um levantamento feito na altura e tinham a questão é se cresceu, se não cresceu. Agora, com a população envelhecer, a tendência é crescer, não é? E o Vítor Oliveira propôs falar sobre o testamento de Madonna Dias. E eu, quando vi a proposta, disse, vamos falar de história. Estou a gostar, mas acho que o Vítor Oliveira quer passar para além disso. Sim. Vamos falar do testamento de Guimarães, que é tão só, António, o documento mais importante do Conselho. É que há sempre uma tentativa de desvalorizar esta questão, mas o testamento que Madonna Dias deixou em tempos é, tão só, como disse, o documento mais relevante do nosso Conselho. Se existisse um testamento de Lisboa, e se não estivesse no sítio primitivo deles, garantidamente que ia o Carmo e a Trindade e a imprensa e a comunicação social fazia questão e lobby para que este valor incalculável estivesse no sítio onde deveria de estar. Ora, a Madonna Dias foi condessa do Condado Portucalense, foi a mulher mais importante ao seu tempo, no noroeste da Península Ibérica. Esse diploma está hoje na Torre do Tombo, que pertencia à colegiada de Guimarães, hoje Arquivo Municipal. Em 1862, o Governo mandou recolher ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo o testamento de Madonna. E porquê é que trazemos essa questão aqui? Por causa de um artigo que escrevi no Jornal de Guimarães, a propósito do Dia da Mulher, que coincidiu no dia 8, e tem um bom diretor e um bom chefe de redação. E nós não damos mesmo valor àquilo que temos, porque Aveiro
António. E guardei propositadamente esta informação para o debate e não o escrevi no artigo, não, o artigo ficava muito extenso e para ler na internet convém escrever Para pouco. isso já chega dos E Canéis. mais, já chegam os textos e as publicações do Carlos Canéis Amorim, nos intervalos dos seus 3 julgamentos. E da por reunião dia, da Câmara e dos outros. Aveiro conseguiu expor, e digo conseguiu expor, o testamento de Madonna quando foi capital portuguesa da cultura em 2024. Mais, o testamento de Madonna fez parte do programa protocolar que inaugurou o Estatuto de Aveiro, porque Madonna, a dada altura, faz uma referência, a primeira referência que faz a Aveiro é no testamento de Madonna. Ora, esta mostra de objetos raros e de documentos inéditos foi realçada e valorizada por Aveiro. Nós tivemos a Capital Europeia da Cultura em 2012 e não houve essa oportunidade. Estamos a falar de Madonna já há algum tempo, não é de 10 ou 15 ou 20 anos. Mas também seria, eventualmente, uma boa forma de ou tentar trazer, porque eu sei que estas coisas são complicadas. Não é? Se desde 1862 não foi possível, não era agora, em 2025, que num estalar de dedos o testamento viria para Guimarães, o original, pelo menos. Mas sugeria a criação de uma réplica pública para que Guimarães tivesse mais um atrativo histórico e turístico para quem nos visita e, sobretudo, para darmos um cunho de modernidade e de atualizarmos a nossa história. Carlos Canéis Amorim, eu era capaz de me atrever a dizer que cá está uma luta para o agigantar Abril. Eu, por acaso, estava a pensar nos jogos moles de Aveiro, confesso. Porque é que tem sido extraordinário. Estou a gostar dos temas do Vítor, está a trazer temas muito competitivos, muito agradáveis, entre o consumo, as viagens e os moinhos de vento e o Dom Quixote, está a ser giro. Porque, de facto, está uma paz do Partido Socialista aqui nas relações. Está muito giro. Não, estou a gostar. Eu não posso falar porque ele proibiu-me, temos uma avença, ele dá-me umas vezes tangerina, outra vez laranjas, mas para dizer o quê? Uma das coisas que eu me recordo e que na altura, confesso que fiquei um pouco triste, direi triste, foi nesse testamento, a nível da biblioteca que existia, deixou-me um pouco, porque pensaria que a biblioteca já na altura, atento à importância que ela tinha a Madonna, que tivesse outro tipo de títulos e outro tipo de livros, não obstante ser bastante extenso, mas mais focado na questão canónica do que no pensamento que já na altura existia, até porque, ao contrário do que se diz, os 1000 anos de escuridão da Idade Média é um mito urbano, neste caso rústico. E portanto, porque há muito saber e há muita cultura genial foi criada nesse período. Mas para dizer o quê? Voltando àquela proposta que o Vítor Oliveira fazia. Eu honestamente, aliás, na altura cheguei a tocar nesse tema, porque tudo o que é bom e tudo o que é bonito em Portugal tomba para Lisboa. E, portanto, de facto, eu defendo que necessariamente, agora falando muito a sério e de uma forma muito concisa, aquilo que o Vítor diz, a única coisa que me choca é porque é que os presidentes de Câmara de Guimarães nunca o exigiram. Porque, de facto, o Vítor tem absolutamente toda a razão. Isto é um documento estrutural, inclusivamente até para nos dar legitimidade territorial em termos de lógica por relação com o Noroeste Peninsular e numa lógica até da evolução da própria língua portuguesa, que às vezes as pessoas esquecem-se desse pormenor. E, portanto, o Vítor tem absolutamente razão e tem mais. Se fosse o Vítor o candidato à Câmara do Partido Socialista, eu dava-lhe 15 dias para ele já cá estar o testamento da Mariana Silva, e como é que olhas para este testamento da Condessa Madonna Dias? Também devia estar em Guimarães? Eu sou um bocadinho mais racional que os meus colegas, não é? Pronto. Porque a Torre do Tombo, calma, vai com calma. A Torre do Tombo é onde estão os documentos mais importantes do nosso país. Ou seja, o testamento da Madonna é património nacional. E por isso está naquele local com a valorização que merece e com a proteção que merece, porque, como sabemos, nem todos temos espaços para poder conservar documentos tão antigos, porque, como dizia o Vítor, não tem 10 anos aquele documento, não é? E por isso nem todos podemos realmente ter espaços nem financiamento para conservar aquele documento. E por isso temos, se tu soubesses os problemas dos Passos Duques, é melhor ires lá visitar aquilo. E então a questão é, os documentos de Guimarães, os mais importantes, estão lá, inclusive é o testamento de Madonna, e
eu não sei, o Vítor saberá situar melhor do que eu, mas a vereadora Francisca Abreu já teria feito também um protocolo com a Torre do Tombo para que todos estes documentos da colegiada fossem digitalizados e estivessem à disposição de toda a gente. Por isso, eles estão à disposição de todos nós, não só dos vimaranenses, mas de todos aqueles que tenham curiosidade para ir ver quem foi a fundadora, não é, da nossa cidade, e que foi uma mulher, e por isso eu não me canso de dizer que há retrocessos e que é preciso nós continuarmos aqui na luta pelo lugar que a mulher merece, que é o lugar que ela escolher. E por isso há aqui a necessidade de uma réplica física. Eu percebo que a necessidade de uma réplica física possa ser uma coisa, um atrativo que possa trazer turistas e gente interessada em ver o documento. Mas já existe uma réplica contemporânea, que é a digital, que é podermos todos consultar. O desafio que o Vítor aqui trouxe, ou não foi o desafio, mas a conclusão que o Vítor tirou de que até parecia eu que estava a criticar o PS, que está há 30 anos na Câmara, que podia ter vindo na altura de Capital da Cultura. Eu acho que há novidades para o aniversário, para as comemorações da Batalha de São Mamede, e se calhar este testamento vai cá estar também em exposição, como esteve em Aveiro, porque daquilo que eu sei, da informação que me foi dada, há todo o interesse da parte da Torre do Tombo e de quem dirige aquele espaço em colaborar com Guimarães e em poder também, de alguma forma, termos aqui esse documento e podermos, de alguma forma, também visitá-lo, digamos assim, e poder olhar para ele. Mas a questão é que estas réplicas nem sempre também são baratas, não é? E é preciso financiamento para elas, e o Vítor trouxe a sugestão, mas eu não sei se nenhum dos candidatos à Câmara vai acatar esta sugestão e colocá-la nos seus programas eleitorais. Só mesmo para terminar, e uma nota de rodapé. Eu não estou a ver, se calhar muita gente de Guimarães não sabia que havia um testamento de Madonna. Eu não estou a ver alguém português a ir à Torre do Tombo procurar o testamento de Madonna. São estudiosos. E esta era uma forma de Guimarães inovar, ter capacidade de atração, reforçar, porque senão, como costumam dizer muitas vezes, paramos no tempo, não é? E assim era um sinal de que, mesmo com a história medieval, conseguimos produzir algo diferente. Eu queria só 30 segundos para dizer, discordo claramente do que a Mariana disse relativamente à questão do que é nacional é bom e tem que ir para Lisboa. Não contem comigo para isso. Tem a ver com uma questão identitária, tem a ver com uma questão de consciência comunitária. A Torre do Tombo não significa nada para ti só porque está em Lisboa, é isso? Não é isso, até porque quero enfrentar a minha faculdade e pronto. Mas não é, eu até conheço bem, o edifício é muito giro, mas porquê o edifício é muito giro, e o que lá está dentro também é muito Porquê giro. é que nós temos que aceitar tudo o que nos dizem? Quer dizer, o facto, eu até tenho dúvidas relativamente à questão da Biblioteca Nacional, mas isso é outra questão. O que está aqui em causa é o seguinte, tem a ver apenas e só com a identidade nacional. Nós, inclusive, temos condições em Guimarães, no Monte Latito, para que, de facto, sobretudo no Paço dos Duques, em que esse documento vinha dar um plus e, sobretudo, criava aqui uma luz própria que tem a ver com a nossa identidade. E, portanto, eu acho que era marcante, era um sinal, mas eu tenho que dizer, porque não posso, porque eu já o sinalizei, mas tenho que dizer, eu culpo claramente as presidências de Câmara que até hoje não se preocuparam com o assunto. Certamente voltaremos a falar nisto, obviamente, mas por agora... Por este andar ao Vítor, escolhe outra vez para a semana. O que é que dizer? Porque, como chegamos ao final do nosso tempo de debate, mas mesmo assim ainda quero convidar o painel a, num minuto, eleger algo que deveríamos ter falado, que não falamos, que merece ser tido na devida conta. Mariana Silveira é capaz de desafiar se eu estou a começar. Sim, eu trouxe um vídeo hoje que o Luís Almeida me permitiu trazer, que é o reflexo daquilo que aconteceu ontem na nossa cidade, que aconteceu na quinta-feira na nossa cidade, exato, depois da visita dos adeptos por causa de um jogo de futebol, não é? Pronto. Mas não é isso que... Não vou criticar nenhuma empresa, não é isso que eu trago hoje. O que eu trago hoje é a necessidade de nós percebermos a quantidade de lixo que nós produzimos
A quantidade de lixo que nós produzimos, plástico sobretudo, é abismal. E nós precisamos realmente, não só de ter empresas robustas e financiamento na área do lixo, mas precisamos de olhar aos nossos comportamentos pessoais e àquilo que exigimos das empresas que produzem o lixo que quase nos obrigam a comprar, não é? E de alguma forma, quando vemos estas imagens, ficamos chocados, e por isso é que de noite se faz a limpeza, para que não tenhamos a consciência do lixo que produzimos e nem queremos saber para onde é que ele vai. E este é um dos problemas que nós enfrentamos hoje, nos dias de hoje, que é a produção de lixo, a necessidade de produzir ou não, e o lixo que nos impõem no nosso dia-a-dia e para a nossa vida. E precisamos realmente de políticas que sejam mais amigas do ambiente e que não nos obriguem a comprar lixo, para que não façamos não é deitar ao chão, não é? Porque sabemos que aquilo num festival de música também aconteceria, num outro ato em que está muita gente reunida também aconteceria. Mas é mesmo esta questão de produzir lixo e de sabermos para onde é que ele vai e quem é que nos obriga a comprá-lo, para podermos ter uma outra consciência e podermos também exigir políticas diferentes. Vítor Oliveira, o que é que acha que ainda quem nos segue deve ter aí atenção? Falar do Sr. Cardoso, que é António Cardoso Ribeiro, é assim que ele é conhecido, por Sr. Cardoso, que faleceu esta semana, 86 anos, era um homem de Guimarães, um rosto do nosso cotidiano, era também a alma mater das festas da Senhora da Madre Deus. Aliás, o seu velório foi precisamente na capela, esta semana, na Capela da Senhora da Madre Deus. Era ainda também um dos elementos que tanto deu ao Grupo Coral de Azurém, que este fim de semana celebra 73 anos. Os tenores perderam o nome histórico da nossa música coralista, e daqui enviamos um abraço à família, aos amigos, às instituições por onde passou o Sr. Cardoso. A vida não é só feita de notícias boas, mas neste momento de pesar podemos realçar aqui quem fez coisas boas por Guimarães. E fazemos aqui essa invocação no Guimarães em Debate. Carlos Carajão Amorim, e o que é que ainda quer lembrar-nos que deve merecer a nossa atenção? Só um segundinho para comentar relativamente à Mariana, aquele lixo que nós ali vimos. Muito breve, para dizer, sabe, muito breve, que é para dizer que... É o teu minuto, não é isso. Choca-me também a questão do policiamento especial que existe para este género de atividades, que me está a deixar um pouco revoltado, porque é um policiamento que existe só para o futebol profissional. E eu, necessariamente, como Presidente da Gigantar Abril, nós vamos ser recebidos pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, também pela questão da indemnização compensatória, relativamente aos... Mas antes de passar o Carlos Carajão Amorim... Agora eu te peço os 30 segundos. Mas a Vitros limpou logo a seguir. Não, mas eu não vim criticar isso. Era mesmo falar só... Quem fez isto foram os espanhóis, não foram portugueses. Sim, mas também não tinham queixas portugueses. Passado 1 hora, 2 horas, estava tudo bem. Desculpa, então vamos lá, o Selvagem já estava cá fora. O que é que o Carlos quer ainda lembrar-nos? Eu queria sinalizar relativamente a uma associação que, de facto, vai organizar agora um concerto em que todos devemos aderir. É o Sarau Solidário, quarto solidário da PPA, que vai ser no Teatro Jordão, dia 5 de abril de 2025. Eu já sinalizei que irei com a minha família, porque, de facto, pelo que eu percebi, inclusivamente, eu confesso que vai ser a primeira vez, mas a Fernanda Coelho e a Manuela Alves, que estão a destacar nestes dois nomes o trabalho extraordinário que tem sido feito por esta associação, e que, inclusivamente, por vezes é sinalizado até na própria imprensa, que em colaboração com o Hospital de Guimarães, em que eles têm feito, de facto, um trabalho notável. E eu queria lhes agradecer e queria convidar os guimaranenses a estarem presentes, a comprarem o bilhete e a ajudarem esta causa, e a eles o nosso muito obrigado. Depois, mas o Carlos Carajão ainda queria falar mais alguma coisa. Trouxe 30 segundos. Trouxe a gravata preta por alguma razão. O que eu queria dizer a todos os vimaranenses e a todos os portugueses que me têm acompanhado e que sabem um pouco aquilo que eu penso. Eu, desde há um tempo, que defendo que necessariamente o PSD tem que levar um candidato a primeiro-ministro diferente do atual, diferente do Dr. Luís Montenegro, que eu entendo que não tem as mínimas condições para ser candidato a primeiro-ministro. Eu entendo, inclusivamente, com devido e justo respeito por entendimento contrário, que não existe mandato estatutário do partido para que ele possa ir a eleições, sobretudo se não convocar um congresso, ou se não se encontrar uma solução intermédia para que permita
que permita necessariamente que os militantes do partido decidam quem querem que seja o candidato do PSD a primeiro-ministro. Porque o que eu sugiro, inclusivamente, porque eu não fiquei parado, eu, como sabem, eu já documentei, já tornei público que estou disposto a candidatar-me contra Luís Montenegro pela liderança do PSD Nacional, mas não serei eu o candidato a primeiro-ministro, eu necessariamente convidarei o Dr. Passos Coelho, porque esse será a minha preferência para ser o futuro primeiro-ministro de Portugal. Mas para isso é necessário que, de facto, se abra aqui um período eleitoral. Eu, por causa disso, na qualidade de presidente da ala social-democrata do PSD, que basicamente quer refundar o PSD histórico, que não se revê minimamente neste PSD venal, e, portanto, o que nós queremos necessariamente é que o Presidente do Conselho Nacional, que por inerência é o Presidente do Congresso, que neste momento, lamento, mas está a disputar as eleições na Madeira, e sei que o meu requerimento lhe veio causar algum transtorno, mas eu os requeri, na qualidade de Presidente dessa tendência do PSD, que no prazo de 5 dias seja marcada uma audiência para eles nos ouvir e encontrar aqui uma solução. Se não o fizer, infelizmente, terei necessariamente que colocar a hipótese de avançar com a providência cautelar para que o PSD seja obrigado a fazer primárias para definir quem é o próximo candidato a primeiro-ministro. E com esta breve incursão na política nacional, o Guimarães em Debate, que olha sobretudo para o local, despede-se por aqui, com a promessa que voltaremos de 2 a 15 dias, com novos temas e novos protagonistas. Por agora, é mesmo a vontade de que tenham um fantástico fim de semana.